Muito bem, meu amigo, minha amiga, uma ótima, excelente noite para você. Sextou aqui no Vozes Gospel Podcast. Olha, lembrando para você, hoje tem um convidado muito especial. Mas antes de eu falar nele, eu vou pedir para que o pastor Luciano Serenato traga uma oração aqui para darmos início a essa maravilhosa entrevista que é um papo reto com você. Eu só espero, boa noite, só espero que essa oração não seja a primeira oração da sua semana. Espero que você, durante essa semana, já tenha falado com o Pai outras vezes, tá bom? E se não falou, fica ligado. Se a gente não conversa com o Pai, se a gente não tem intimidade com Ele, algo está errado. E te garanto, não é com Ele não, é contigo, tá bom, queridão? Vamos orar? Vamos falar com o Papai? Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade e pedimos a tua direção para que esse podcast possa ser de acordo com a tua vontade, que nada seja feito aqui que não Amém. seja de acordo com o teu querer nas nossas vidas. Sim. Nos abençoe o Graciano, abençoe o nosso convidado e tudo quanto formos falar, seja para a edificação das nossas vidas e para a exaltação do teu nome. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bem, ele é idealizador e presidente do Instituto Papo Reto. Estou falando do missionário Marcelo Duarte. Ele tem um projeto que já impactou milhões de jovens em todo o Brasil. Com uma abordagem direta e transformadora, ele leva palestras motivacionais a escolas, igrejas e comunidades, abordando temas como sonhos, propósitos, superação, prevenção às drogas, bullying e valorização da vida. Ele também é criador da palestra Você é do tamanho dos seus sonhos? Olha só, fica ligado! E nós vamos receber ele, que também tem um trabalho de capelania escolar. A sua missão de resgatar valores e despertar a esperança. E claro, ele coordena o Papo Reto Metamorfose, um evento imersivo. Mas vamos saber o que quer dizer isso, gente? É ele, missionário Marcelo Duarte. Seja bem-vindo ao Vozes Gospel Podcast. Obrigado a vocês, obrigado ao Voz Gospel Podcast. É um prazer estar com vocês. Esse convite, estou aqui no Rio de Janeiro agora. E há 15 anos, eu tenho meu ministério há 15 anos, né? São 10 anos de Papo Reto na escola, 15 de Instituto Papo Reto, também Metamorfose. Essa imersão ela tem há 3 anos. Agora também nós temos o Escola de Paz Segundo o Coração de Deus, que está na 3ª edição aqui em Saquarema, lá na PIB Bacaxá, que iniciou esse projeto lá. Então é um prazer estar junto de vocês e vamos falar um pouco de tudo que a gente veio, como chegou o Papo Reto, né? São 15 anos, mas antes do Papo Reto tem toda uma história e onde eu fui resgatado pelo Senhor através de um abraço, Eu Te Amo, Você é Especial, lá em Alagoas. Amém. E como, já que vamos engrenar logo aqui, já que você deu essa levantada aí, vamos cortar a bola, né? Então, assim, como foi essa tua experiência de conversão, experiência de vida, de início, e já aproveitando como que surgiu, né, o projeto, como Deus falou no teu coração? Então, na verdade, o projeto iniciou através desse abraço, Eu Te Amo, Você é Especial, sim, de uma senhora presbiteriana, onde eu comprei uma arma para matar ela porque ela falava de Deus. Sim. Porque, na verdade, eu não acreditava em Deus e eu vivi nesse mundo aí até os meus 27 anos no uso de droga, usei de maconha, heroína, tiro, overdose, então princípio de overdose, na verdade. Eu fui abandonado aos 3 meses de idade, comecei a usar droga com 8 anos de idade, 12 anos eu fui abusado dentro da minha casa, aos 14 eu perdi toda a minha identidade, ao invés de ser chamado Marcelo Duarte, meu vulgo era Cavalo do Cão, já era envolvido em várias coisas. Isso, só te cortando, isso aonde? Isso em Maceió, Alagoas. Até os 17 anos eu vivi em Maceió e quando chegou aos 17 anos eu tive que sumir do estado de Alagoas para não morrer, porque era polícia e bandido querendo me matar. Eu fugi para São Paulo, me envolvi na máfia do caça-níquel, jogo do bicho, ganhei muita grana, virei milionário e tinha tudo e não tinha nada. Hoje eu não tenho tudo, hoje eu não tenho nada, mas eu tenho tudo. Eu tenho Deus, Ele me resgatou e toda a desgraça que Satanás é produzindo na minha vida, Deus usa para construir a vida de alguém. Amém. Vem cá, esse é o seu lance do momento, o idealizador e presidente do Instituto Papo Reto. Como surgiu esse Instituto Papo Reto? Por quê?
Então, o Instituto Papo Reto, no dia que eu recebi esse abraço, que conheci Jesus, na verdade, assim que eu conheci Jesus, um outro domingo, eu fui para a igreja, levantei a mão, e depois desse domingo, durante 1 ano e 2 meses, todos os domingos eu levava. No primeiro domingo eu convidei 32 pessoas para ir na igreja, as 32 pessoas foram para a igreja. E durante 1 ano e 2 meses, eu nunca deixei de levar alguém. Durante 1 ano e 2 meses, o mínimo que levei para uma igreja foram 10 pessoas. E todas as vezes que eu chamava, essas pessoas iam. E aí o Instituto Papo Reto começou exatamente nisso. Eu queria resgatar todas as pessoas que viveram ali no mundo das drogas, igual eu vivi, da desobediência. Então Deus começou a queimar no meu coração por vidas. E desde então eu não sei passar um dia sem ganhar uma vida. Se eu não ganhar uma vida para Jesus por dia, tem alguma coisa errada na minha vida. Que interessante, que interessante. E assim, todo começo, né, de projeto, de iniciativa assim, ele demanda muito trabalho, né, tem muitas dificuldades, né, principalmente em algo que, falando no português, claro, mexe com o mundo espiritual, né? A gente sabe Sim. que tudo que a gente... Se a gente não quer problema com o inferno, é só não mexer com ele, né? Uhum. Se a gente quer ficar tranquilo com Satanás, é só não falar que a gente é inimigo dele, né? Quando a gente é convertido, a gente declara guerra ao inferno. E ele, claro, às vezes as pessoas têm eu até questiono isso, as pessoas falam, o diabo está furioso comigo. Eu falei, irmão, graças a Deus que ele está furioso com você. O dia que ele estiver tranquilo contigo, você Verdade. Tem que acender o sinal de alerta. Então, como que nesse começo, né, do projeto, por certo, você enfrentou muitas dificuldades hoje, Sim. até hoje enfrenta, mas nesse início, assim, algo que você pode compartilhar com a gente? A dificuldade foi imensa, porque Sim. eu vim de um mundo... Sim. E esse mundo vinha onde tinha muita grana. Para você ver, no mundo, todos os dias caía R$2.000 na minha conta. Uhum. Trabalhando ou não trabalhando. Ali era bonificação, bom serviço prestado para Satanás. Uhum. E aí eu saio desse mundo, sou resgatado através de um abraço, um eu te amo, onde essa pessoa era a doutora Glória, hoje que era minha mãe espiritual, virou minha mãe. Ela está viva, então ela me acompanhou todo nesse processo. Uhum. E aí eu vim para Jesus, eu vou para dentro de uma igreja. E eu, na minha mente, que não conhecia Jesus, nem gostava de falar o nome dele, eu achei que chegando dentro da igreja ia ser abraçado, cuidado, e foi tudo ao contrário. Uhum. A rejeição foi muito grande. Mas quando eu cheguei dentro daquela igreja, as pessoas me olhavam torto, como Jesus, elas falavam de Jesus. Porque tem muita gente que fala de Jesus, mas não conheceu Jesus. Uhum. Tem gente que fala que é cristão, mas nunca teve uma experiência com Deus. Cristo, né? Com o Cristo de verdade. Sim. E eu olhava para aquela igreja e todo mundo olhava torto para mim. Mas dentro de uma igreja existia uma pessoa que falava de Cristo e essa pessoa fez toda a diferença na minha vida. Uhum. Porque eu lembro como hoje, quando eu vou te levar para a igreja, quando eu entrei na igreja, a primeira coisa que o pastor estava falando foi... Aquele que rouba não rouba mais, aquele que mente não mente mais, aquele que trai não trai mais. Então, Romanos 12:2, quem falou minha vida para esse pastor? Foi a minha entrada dentro da igreja, eu digo que foi programado. E ali na primeira vez eu só chorei. Deus só estava te preparando. Só preparando, só chorei. E no segundo culto, quando eu chego lá e começa o louvor, menos de 2 minutos a bateria, pá, eu senti me abraçar alto. Depois, novamente, a bateria. Pá, eu quero Jesus. Sem ninguém fazer um apelo, menos de 2 minutos. Eu senti a presença de Deus através do baterista. E ali o pastor veio e fez o apelo, eu aceitei Cristo, entreguei minha vida para Jesus. Uhum. No final ele fez o apelo de novo, e aí, pastor, isso aí não foi eu não, tá? Ele falou, agora o problema é teu, é você e Deus. Uhum. E aí, esse Deus aí, essa mulher falou para mim exatamente isso. Que linda conversa. Se você olhar para o pastor, olhar para mim e olhar para as pessoas que estão na igreja, você não fica 22 dias. Uhum. Mas se você colocar a sua vida no centro da vontade de Deus, nunca mais você vai se separar desse amor. Uhum. Engraçado, antigamente a bateria era o demônio, né? E como é que a bateria acabou alcançando uma vida? É um instrumento. Então, né? é aquela história. Antigamente, né, as pessoas eram bitoladas no sentido de que a roupa, a forma como a pessoa se apresenta, o cabelo. Gente, e olha o testemunho do Marcelo Duarte aqui.
Porque Deus fez com que o instrumento tivesse um papo reto diretamente com ele. Comigo. Foi um instrumento, A vontade uma é de baguete. Deus, né? A vontade é de Deus, né? É Deus Verdade. a gente canta tanto que é tudo por Ele, é para Ele. Na verdade né? O início teu, com certeza. Isso é Você tinha verdade. que passar por essas questões, né? Para exercitar. Eu costumo dizer que às vezes a gente pede para que Deus aumente a nossa fé, Verdade. né? E a gente não, a gente quer que a gente acha que Deus vai te inundar de fé, não, ele vai te dar exercício para você trabalhar a sua fé. Fica à vontade. Verdade. E aí, as dificuldades começou aí, Sim. porque eu tive uma experiência que Jesus mandou largar tudo. Até o tênis que eu tinha não era meu. Então, porque tudo que eu tinha ali era do mundo. E ali eu larguei tudo e fiquei sem nada, pedindo carona para ir para a igreja. E aí Deus me colocou no meu coração as escolas. Não foi as escolas, na verdade. Iniciei com dependência química. Eu fui em uma clínica de recuperação e nessa clínica o dono, o Vando, eu cheguei lá, cara, eu quero trabalhar. Então eu não quero mais usar droga, mas eu quero passar a experiência para esse pessoal. E ele olhou para mim e falou, quero trabalhar mesmo, então fique um ano limpo. Eu digo, rapaz, eu quero trabalhar agora. Se você ficar um ano limpo, você volta aqui e eu te dou um emprego. E eu voltei, eu fui me especializar, fui para São Paulo fazer vários cursos de dependência química, comecei a trabalhar nas clínicas de recuperação. E aí, um tempo eu vim para cá, para o Rio de Janeiro, e um amigo meu me desafiou, o Fabiano, né, fazer uma palestra. A gente começou a fazer palestra nas escolas com o Fabiano. E outro amigo desafiou, dá uma palestra na escola? Eu digo, não vou não, mano. A escola não me dá dinheiro. Ele falou, mas você falou que é ligado com o homem lá em cima? Eu digo, então você pegou pesado. E aí eu digo, pode marcar a palestra. Só que eu não sabia, essa palestra, a escola tinha 2 armados de manhã, 2 à tarde, 2 à noite. Então tinha virado, bem dizer, uma boca de fumo. E aí o que acontece? Depois da palestra, 6 diretores em 3 meses pediu para ir embora. E aí depois da palestra, chorando, 4 jovens pediu para ser internado, 2 não quis. Aí a gente internou ele imediatamente. No outro dia a polícia invadiu, matou os 2 que não quis. Esses os 4 passaram 6 meses internados, voltaram. Acabou a boca de fumo, as 2 bocas de fumo, e hoje todo mundo quer estar nessa escola. E aí, então, beleza, continuei na minha palestra na dependência química. Só que um tempo depois eu voltei nesse mesmo lugar, o cara agora você vai dar uma palestra para os pais. Eu digo, eu nem falei mais nada, então vamos embora. Aí quando eu cheguei na escola, ela estava completamente diferente a escola. Não estava pichada, todo mundo feliz, todo mundo querendo. E aí quando eu coloquei o pé dentro da escola, o Espírito Santo falou comigo nitidamente, você não orou por escola, você não me pediu escola, eu estou te dando as escolas, você quer? E eu digo, quero. E aí eu não sabia a dificuldade que ia vir, largar o emprego de mais de 20 mil reais, que eu trabalhava em várias clínicas em todo o país, viajando. E aí veio as dificuldades porque a igreja não abraçou o projeto, as igrejas não abraçaram o projeto. E durante 2 anos e meio em Alagoas, eu saía da minha casa de manhã, tomava o meu café, ia para a escola, chegava na escola, dava palestra. Na hora do almoço, eu tinha o dinheiro para almoçar. Mas se eu almoçasse, eu não tinha dinheiro para levar a mensagem no outro dia na outra escola. Então eu tinha que escolher entre levar a mensagem no outro dia ou almoçar. Então eu passava o dia todo com fome para que outra escola no outro dia escutasse a voz do Senhor, a palestra que Deus fez na minha vida. E o engraçado é que em Maceió teve uma pessoa morreu numa escola e foi proibido de merendar a visita. Até isso. E eu não podia comer com os alunos, só os alunos. E aí o que acontece? E durante 2 anos e meio foi esse embate, fazendo as escolas, ninguém acreditando. E o difícil é ter a escola para entrar. Porque na escola eu falo de Jesus sem falar o nome de Jesus. Sim, sim. Então eu falo a palestra com os alunos, com os pais, pai e filho junto, professores e funcionários. Eu coloco a igreja dentro da escola, dentro de uma forma correta, e a escola dentro da igreja. Hoje nós temos 22 escolas que toda segunda-feira tem um culto. Mas a gente não pediu para ter o culto. A gente só está fazendo aquilo que é correto. Eu não faço um apelo dentro da escola. Eu nem orar, eu oro dentro da Você usa uma escola. estratégia que Deus te deu, que não há necessidade de você falar, e as pessoas Exatamente. reconhecem que existe alguém
que vai mudar a história. Que vai mudar. Por exemplo, teve uma escola agora há pouco, eu estava na escola, na palestra, terminou a palestra, uma criança de 12 anos terminou: tio, o senhor é crente. O senhor não vai fazer apelo? Não, eu estou afastado, eu quero voltar para Jesus. Ele se ajoelhou, 12 anos, ele se ajoelhou e todo mundo se ajoelhou na escola. E eu digo: quem daqui é o cristão? Levantou, então faça a oração. Por quê? Se você vai numa escola, hoje você está vendo muitos projetos dentro das escolas. Verdade. E o que está acontecendo, as escolas estão fechando as portas para o evangelho. Se você não é permitido fazer certas coisas na escola, orar, fazer um apelo, por que fazer? Se tem outras formas de fazer. Por exemplo, pastor, o senhor vai na escola, termina a palestra, top, o senhor faz um apelo lá, 500 vidas aceita Jesus. Quem ganhou, Jesus ou Satanás? Jesus. Era para ser. E se o senhor não volta? É verdade. O senhor limpou a casa, ornamentou a casa. Mas... Então, tem muitas igrejas e ministérios que estão dando mais poder a Satanás. Sim. Do que a própria convenção. Eu já não faço. Eu faço um grupo de WhatsApp. Quando eu vou para a escola, eu faço uma parceria com a igreja. Eu digo: quem quer entrar no grupo do Papo Reto da escola? O seu jovem vai levantar a mão. Então, uma escola 1000 alunos, vai entrar 300, 250. Você tem 300 famílias para você cuidar naquele grupo. Sim. Então, o alcance é muito maior. O alcance é muito maior. Então, eu faço 5 escolas numa cidade. Nessa cidade, eu faço 5 grupos. Eu falo: ó, sábado, 19h30, eu vou dar o meu testemunho na igreja tal. Ali vai 500 jovens, 600 jovens. Então. Já foi 1.800 jovens. Legal. Então, tem igreja que tinha 9 jovens. Em uma semana de trabalho, a gente deixou 750 jovens lá em Espírito Santo. Tem igreja que tem 150 jovens, a gente deixou 1.888 jovens. Quando a gente faz essa parceria da forma correta, então eu deixo um capelão dentro da escola com o passar do tempo. Então a gente treina as pessoas da igreja para que ela dê a continuidade na escola. Nós levamos os profissionais de psicologia para a escola. Por exemplo, eu fiz uma escola agora no centro e está pedindo socorro. Então, se tem uma igreja, ela tem uma escola com 450 jovens para cuidar. E ela não vai alcançar o jovem, vai alcançar a família. Sim. Entendeu? Então a gente insere a igreja. 453 pessoas na família, mais de 1.400 pessoas. Então, você tem ali para você trabalhar. Agora me diz uma coisa, o Papo Reto Metamorfose tem levado vidas para o reino de Deus? É um evento de imersão, como assim? Exatamente. É a minha história contada em 14 cenas. Eu peguei toda a minha história e transformei no Papo Reto Metamorfose. São jovens que vai passar da sexta-feira das 20 horas até o domingo 10 horas da manhã dentro de uma escola. Só que eles vão ser ministrados com a realidade. Porque o jovem hoje é tipo o Marcelo lá. Eu falo que minha mãe me abandonou e eu coloquei a culpa dos meus sonhos que eu não realizei no pai e numa mãe. A minha mãe me abandonou com 3 meses e eu não conheço meu pai até hoje. Até então, o meu sonho era matar a minha própria mãe. Se eu encontrasse ela, o meu sonho era... Eu fiz pacto satânico, sacrifício vivo e entreguei minha mãe. Mas Deus não deixou. Sim. Há 2 anos atrás agora, depois de 35 anos, eu reencontrei minha mãe. Só que aí eu já estava transformado, curado, liberto, né? Completamente diferente. Perdão, já tinha perdoado. E Deus, graças a Deus, não pediu que não deixou que eu fizesse isso. E aí o que acontece? Eu peguei todo esse histórico, meus sonhos, por isso que a palestra na escola, você do tamanho dos meus sonhos, queria ser jogador de futebol, goleiro, participei do SESI várias vezes, participei da Copa São Paulo, contrato de 5 anos com a Lazio da Itália. Nesse contrato, tinha que passar 1 ano aqui no Rio de Janeiro, no Flamengo. Eu vim para o Rio de Janeiro, durou apenas 3 meses esse sonho, fui pego no exame antidoping. Queria ser um piloto da aeronáutica, passei na EPICAR. Queria ser um administrador, entrei na faculdade, queria ser polícia. Então eu consegui ser tudo que eu queria ser. Só que eu nunca realizei um sonho. Sim. Então, por causa da desobediência, aí pegando todo esse histórico, toda a desgraça que Satanás fez na minha vida, eu transformei no Papo Reto Metamorfose. Então eles vão entrar na sexta e sair no domingo 10 horas. E eles vão passar por ministrações, só que peças teatrais. Então eles vão ver uma mãe que morre para salvar o filho numa boca de fumo, um abandono. Então, é uma imersão de cura, libertação mesmo e transformação.
e o jovem sai de lá completamente transformado. E como é que é a atitude da diretoria, da cidade local onde você faz isso? Ninguém... tu consegue essa liberação desse povo? Tá, esse papo metamorfógico, como que é? Tem que ter uma igreja. Então, primeiro que vai ser, quem vai ter que passar são os jovens da igreja para ele ser curado. Porque os jovens da igreja estão muitas das vezes lá com um sorriso. Eu peguei um jovem aqui no Rio de Janeiro e ele vai saber que esse jovem, ele tá, o sorriso, um cara bonitão, e todo mundo acha que a vida dele tá tranquilona. Mas é um jovem depressivo, é um jovem que não tem vontade de tomar seu banho, mas está na igreja lá, servindo, tá mantendo a aparência, e a galera não sabe. Mas é um cara que tem os seus problemas, a igreja não sabe. E aí o que a gente fez? Eles vão passar, aí vai ter a primeira cena do abandono. Quantas e quantos jovens estão com pais, são filhos órfãos de pai vivo dentro da igreja? Sim. Então a gente pega o abandono, a gente pega a rejeição, a gente pega jogos, são cenas de redes sociais, são uma cena da depressão e suicídio. Então são temas atuais, onde pessoas vão atuar e eles vão presenciar aquilo, vão se colocar ali. E no final vai existir o apelo. Quem está passando por isso? E naquele exato momento é um momento de cura. Quantos e quantos jovens já foram curados, libertos, transformados através desse projeto que tem apenas 3 anos. E o Metamorfose, ele está em Minas, Recife, Maceió. Queremos trazer para o Rio de Janeiro, queremos as igrejas que queiram ser parceiro para isso. E o problema hoje é a igreja ser parceira. Nós estamos com dificuldade de lideranças que amem vida. Sim. Porque se o líder ele não amar a vida, ele não tem como ser um líder. Verdade. E onde que nós temos um projeto hoje que ele entra nas escolas e você não encontra liderança para isso? Por que não quer um projeto? Dá trabalho? Eu já ouvi em ministérios que não, jovem não dá dinheiro. Mas o jovem que vai, onde a gente foi, onde a gente está, que pegaram o projeto, o jovem traz o pai para a igreja, mas o pai não traz o jovem para a igreja. Então são essas coisas que tem que ser quebradas, esses paradigmas. Mas que visão, né? Isso, desculpa a sinceridade, isso envergonha a gente, né? Envergonha. Porque assim, primeiro lá no começo do nosso papo aqui, você falou que quando você chegou na igreja, né? As pessoas não olhavam para você, te rejeitavam assim. Isso deve trazer uma reflexão para gente, para você que é crente. Será que você tem agido assim na sua igreja quando chega alguém diferente? Né? Porque assim, isso, confesso que até hoje, quando eu ouço um testemunho assim, isso me envergonha. Porque a gente é um povo só, né? Então assim, aí depois você fala que ainda tem esse problema com os pais também, que meio que são alienados quanto a essa situação do próprio filho, né? Então assim... O que a gente está fazendo na igreja, né? Eu fico pensando, principalmente a liderança, o que a gente está pregando nos nossos púlpitos, se quando chega alguém, né, na igreja que deveria ser um hospital, né, para tratar, Sim. Você ignora, né? A gente precisa refletir nisso. E o pior não é ignorar. O pior é você chegar na pessoa que lhe trouxe e falar, não anda com ele não, doutora. Isso é terrível. Doutora, só tem certeza que vai andar com ele? Cuidado, ele vai matar ele, vai matar a senhora. Um dia a gente pode até fazer podcast, vai ser bom com a Glorinha. Cabelinho branco, a senhora, empresária, médica, que ela poderia simplesmente dizer, eu não vou me meter nisso aqui, para que eu vou fazer isso? Um problema desse para minha vida. Para mim, era a única pessoa ali naquela igreja que ia dizer que não ia estar. Uma mulher bem-sucedida, médica, uma senhora com o seu trabalho, cuidar de mim. Foi exatamente ela que foi o contrário. Foi exatamente ela que foi o contrário. Era a mulher cheia de Deus e ela não deu ouvido aos outros. Porque ela tinha exatamente quem sabia quem era Jesus. Então, através da vida dela, as atitudes dela, muitas vezes eu não recaí. Durante 27 anos, os 15 anos que eu estou em recuperação, nunca recaí. Muitas das vezes, não vou mentir, não foi nem por Jesus, nem Espírito Santo, não. Foi para não envergonhar ela, pela atitude dela. A atitude que ela teve com a minha vida, eu não poderia envergonhar aquela mulher que passou por cima de todos, as pessoas falaram que ela não andava. Então, por ela, então eu vi Cristo nela. E hoje nós somos a minha mãe, então
Hoje as pessoas jogam pedra ainda. Tem aqueles que não vão acreditar na história. Tem. E sempre vai ter aquele que quer colocar você para baixo, para trás. Eu não ligo. Eu simplesmente, tá aqui, você quer, meu irmão, vem. Eu falo que Jesus não perdia tempo, eu não vou perder tempo. Se você quiser, eu vou cuidar. Se você quiser, a gente vai andar junto. Muito bem, olha só, nós vamos ter mais bate-papo aqui, mas nós vamos agora ao momento dos nossos comerciais, entendeu? E já o Marcelo Duarte vai estar falando um pouquinho sobre também a capelania escolar que a gente vai estar falando aqui. Você que nos segue aí no Facebook, Instagram, TikTok, tá? E tá ligado aí com a gente aí, nosso abraço vai aqui pro pastor Ricardo Silva, da IEQ lá em Paciência, ele também é advogado, né? Ao pastor Gerson Dione, lá de Vilar Carioca, também o cantor Renato Soares, da Primeira Igreja Batista de Petrópolis, nos ouvindo legal, o Renato é parceiro já de anos, né? E também a Ataídes da Silva. Você sabe quem é Ataídes da Silva? É o Tatá, ele é baixista da banda Vox Day. Ataídes, não sabia. É, o Tatá, baixista. E o pastor Carlinhos Shekinah, que é vocalista da banda Vox Day e é de São Basílio. Alberto Silva Nascimento, do bairro Magali, que é da Igreja Batista Parque São Basílio. E é você que ainda não segue a gente, meu amigo. Segue lá. É importante você, na parte do Facebook, Instagram, TikTok, são os cortes. Aí, Luciano, fala um pouquinho mais sobre isso. O nosso podcast vai ao ar toda sexta-feira às 22 horas, né? E pelo YouTube, @Vozes Gospel OFC. E a gente tem as outras mídias, TikTok, Instagram e Facebook, Vozes Gospel Podcast, né? Então você só clicar, a gente trabalha com engajamento. A ideia das mídias sociais, a gente cresce assim. Por que a gente fala em crescer? A gente está falando de crescimento, não é nada de vaidade, não é nada disso. Porque assim, quanto mais pessoas estiverem assistindo, mais o nome de Cristo está sendo divulgado. Então assim, você faz parte desse projeto. Então se você compartilhar, curtir, dar o seu like, falar para o teu amigo, para tua família, colocar no grupo da família que tem o programa e assistir os cortes, curtir, você vai estar ajudando a gente e por tabela vai estar fazendo com que o reino de Deus avance aqui na Terra. Então eu conto com você, Graciano, a gente conta contigo para dar esse apoio. Então todas as mídias sociais é só colocar Vozes Gospel Podcast e no YouTube Vozes Gospel OFC. Muito bem, olha só, quero agradecer aí a Renove Eventos, Projeto Azaf, que tem inscrições abertas. Violão, teclado, bateria, o que mais, Luciano? Canto, backing coral, teoria musical, violino, musicalização infantil de 6 a 10 anos. Aulas em grupo individual, presencial e online. Agende já uma aula experimental, tenho certeza que você vai adorar. E mais, isso é um investimento, querido. Investir nas crianças, investir na música, dar qualidade para a sua criança, para o seu filho, para o seu neto, e principalmente para que ele possa se ambientar e ser, mesmo que não seja um músico, digamos, profissional, mas ele vai ter uma base excelente de disciplina, de educação. Então o telefone está aí, 21 98 438 3531. Agende já a sua aula experimental. E não esqueça, tem também o estágio, né, que é oferecido para as pessoas, e o curso de locução, oratória e dicção. Lembrando que temos a Anunciarte Produções, que tem esse estúdio aqui para você, onde você está assistindo aqui o podcast. Temos o estúdio também onde nós podemos fazer o seu clipe musical. Você que é pastor, quer trazer uma mensagem, fazer gravar a sua mensagem para botar nas mídias digitais, para convencer as pessoas de que Jesus é o melhor caminho. E é mesmo, não adianta, nós somos loucos, mas loucos para o mundo, mas para Jesus nós somos escolhidos. E tenho também aqui, né, o Guaratiba News, já está tem quantos lá? 25 mil? A gente está beirando 25 mil membros lá no É um site de notícias, é um site é um grupo no Facebook, né, que a gente... ele é Guaratiba, né, que visa mais aquela área de Guaratiba, Estado Magá, Estado Mato Alto, Caxamor, mas assim, visa o Rio de Janeiro, todas as notícias a gente está todo dia vinculando lá e a gente tem sido benção. Se você quiser participar também, é só procurar Guaratiba News Oficial e dar sua contribuição lá também, vai ser benção.
Muito bem, para isso precisamos que você contribua. O QR Code vai aparecer aqui, tá? Esse QR Code você pode jogar sua câmera ali e você vai fazer aí com que nós possamos ajudar pessoas. O Papo Reto está aqui com a gente, também é um trabalho que ajuda pessoas. Sim. E que precisa da contribuição também financeira. Depois o pastor vai estar dando para a gente aqui os detalhes de como as pessoas podem entrar em contato, manter contato com ele, para de repente dar uma palestra, talvez até na sua igreja, no ginásio aí da sua cidade, também na sua escola. Você vai se inscrever no canal do YouTube, que é Vozes Gospel OFC. Você vai curtir, compartilhar, comentar com os amigos, familiares e, claro, bora viralizar, meu amigo, minha amiga. Olá, venha comigo conhecer o estúdio do Projeto Azaf. Essa aqui é a nossa recepção toda completa e aconchegante. E aqui, gente, a parte que eu mais gosto é o nosso estúdio super completo, olha. A gente tem nossas aulas práticas, nós fazemos gravações em grupo, em solo. Gente, esse ambiente é maravilhoso. Eu adoro estar aqui. Aqui a gente aprende muita coisa e interage com outros alunos. É um momento muito especial e de muito aprendizado. Eu amo esse espaço e é bem climatizado, é muito gostoso ficar aqui dentro. Aqui tem um espaço para um cafezinho, banheiro, a nossa recepção aqui em cima, tem um momento onde o pessoal trabalha e temos um espaço maravilhoso e que eu mais gosto do podcast. Aqui é muito em casa. Aqui você tem voz. Então é um curso super completo, tem um espaço maravilhoso e você vai ter tudo o que você precisa para se formar no que você quer e para aprender o que você quer. Beijos e vem pro Projeto Azaf. Olá, eu me chamo Sueli Fonseca e eu faço parte do Projeto Azaf. Hoje eu estou aqui com o diretor do projeto e ele vai explicar um pouquinho para vocês sobre as nossas novidades que teremos esse ano e também um pouquinho de como funciona aqui o Projeto Azaf. É isso aí, a gente está com uma novidade muito legal para você, né? A gente está aqui fazendo esse formato aqui de anos como se fosse podcast. Na verdade é um bate-papo, né? Porque nós temos um curso básico de música que vai ser o grande diferencial, né, que a gente vai estar lançando agora no mês de junho, entendeu? E isso para o pessoal de Campo Grande e de bairros, né, próximos e pessoas que queiram participar desse projeto. Então, é um curso básico de música. Nós já temos no projeto Azaf, nós já temos o curso livre de música e curso de musicalização infantil, entendeu? Mas agora a gente vai estar entrando com o curso básico de música. Luciano, eu sei que tu ia fazer uma pergunta para ele aí. Essa questão de capelania, né, escolar, a gente está em 2025. Né? A realidade, isso não é uma percepção só minha, isso é um fato. A realidade hoje de crianças, dos adolescentes, ela é bem diferente, por exemplo, da minha. Né? Sim. Quando criança, não, tu não está dizendo que você é velhinho, não. Não, eu só tenho 50 anos só, mas assim, a realidade é muito diferente. E eu lembro, rapidamente, eu tenho um grupo no WhatsApp de ex-alunos, hoje em dia é diferente, né? Mas antigamente a gente falava do primário e do ginásio, né? Hoje é ensino fundamental, ensino médio, enfim. Mas que a gente tem alunos e tem professores lá também. E uma dessas professoras, ela numa das conversas, ela falou que isso até me chocou de alguma forma. Ela falou que tem muita saudade hoje de nós, alunos daquela época, mas ela não tem saudade da turma do ano passado. E isso me chocou muito, porque assim, ela não falou isso desmerecendo ninguém, mas o fato é que há uma diferença muito grande. Eu não estou dizendo que a gente era melhor, não é nada disso. Mas essa diferença hoje, como é, né, fazer capelania? Eu sei que capelania é algo desafiador.
seja escolar, seja no hospital, na prisão, enfim. O que você pode contar para a gente, com palavras assim bem resumidas, do que é essa experiência na capelania? O que você enfrenta de desafio? Já teve alguma situação difícil que você teve que lidar, constrangedora, com os alunos? Uma situação improvável. Porque a gente sabe que hoje é diferente, né? O papo hoje é diferente. Então, assim, pode compartilhar com a gente sobre isso? Tem vários. Sim, com certeza. Hoje o que essa professora acredito que ela está falando, principalmente é a falta de respeito. Sim, basicamente isso. Hoje um professor, ele não consegue mais dar uma aula. E o Instituto, a capelania nossa, o Instituto Papo Reto na escola, ele vem para justamente isso, colocar cada um no seu lugar. Sim. O nosso intuito, que é curto, médio e longo prazo, é que o professor entre numa sala de aula e assim que ele entrar numa sala de aula, ele consiga dar aula. E o aluno perguntar aquilo só que o necessário e o que está sendo o assunto. O professor entrar na sala de aula e conseguir dar uma aula em paz. E para isso a capelania existe. Para resolver conflitos, o pai ser pai de verdade, uma mãe ser mãe, o aluno ser um aluno de verdade. Porque a família a família de hoje coloca os filhos para ser educados numa escola. E a educação vem de casa. Então o filho é na escola exatamente o que ele é dentro de casa. Então, por exemplo, em Tocantins, no ano passado, no meio da palestra, teve aquele reboliço nas escolas, pessoas matando e tal. E eu, numa palestra em Tocantins, um jovem vem e pega uma arma. Só que as pessoas achou que ia matar, ele vem, entrega na minha mãe e fala: eu vou perdoar minha mãe através da sua vida. Já em 3 estados, 3 garotas, no meio da palestra, elas levantam a mão e abrem a mochila, e em vez de ter caderno e livro, tinha garrafa PET de gasolina, que era o último jogo do suicídio, elas iam tirar a sua própria vida, ela mesma se queimar. E elas só foram na escola para se despedir dos amigos. Que amigo? Então, gilete, droga, corda, isso é normal a gente pegar hoje em dia. Então, os alunos, a solidão hoje é um absurdo. E que solidão é essa? O aluno nunca ouviu falar um eu te amo do pai e da mãe. Então, um aluno nunca recebeu um abraço. Tem aluno que fala: eu só queria chegar em casa e o meu pai falar o seguinte: como que foi seu dia na escola? Entendi. E aí, depois da palestra, o pior não é nada. O pior depois da palestra, que os alunos são confrontados, porque a minha palestra não é uma palestra apenas motivacional, é de mudança mesmo, de transformação, de ele honrar o pai e a mãe. E também, muitas das vezes, ele entender que o pai, se ele nunca te deu um eu te amo, falou um eu te amo e te deu um abraço, é porque ele nunca recebeu. E o aluno vai sair daquela palestra sabendo disso. E ele vai chegar, ele tem um momento lá que todo mundo vai abraçar esses alunos, e eles vão sair da escola se sentindo amado, e ele sai disposto a levar esse amor para dentro de casa. E quando ele chega, vai dar um abraço no pai e na mãe, a mãe pergunta primeiro: o que você fez, o que você quer? O aluno está dizendo: eu vim te abraçar, a senhora nunca fez. Só isso, né? E já vem exatamente com isso. Então, esses relatos surreais. Suicídio, depressão, nossa Deus. Quando tem um momento que eu pergunto: quem daqui já pensou em tirar a sua própria vida nos últimos 6 meses? Mas 60% da escola levanta a mão. Aí eu pergunto: a gente tem esse trabalho, onde estão as igrejas? Eu, por exemplo, estou com 10 igrejas, 10 escolas liberadas pela gerência. No Rio de Janeiro consegui dar uma, porque não tenho parceiros para ir na escola marcar a palestra com a direção. Tá, me diz uma coisa, com relação a isso, às escolas, às igrejas e tal, como é que as igrejas podem ter esse acesso ao papo reto na escola? O Papo Reto na escola, eles podem entrar em contato, ou pelo Instagram, que é @instituto.paporeto, ou pelo meu contato. Eu deixo o contato, que é 33-9966-6448. Então, eles podem estar entrando em contato comigo. A gente tem aqui no Rio de Janeiro, eu já tenho 10 escolas liberadas, já fiz várias escolas aqui no Rio de Janeiro. O problema não está nas escolas, o problema está: tem igreja para apoiar? Tem igreja disposta
a ir lá enfrentar e sair do comodismo e estar junto com o Instituto Papo Reto, eu não vou numa escola se não tiver igreja por trás. Entendi. E na Zona Oeste Carioca tem tido abertura para você? Aqui não está tendo porque eu não vim buscar aqui, mas eu já fiz escolas aqui. Na outra vez eu vim, que eu conheci um pessoal da Manancial. Manancial. Um amigo pastor Eliseu, ele não está nem na Manancial mais. Eu preguei lá muitas vezes. A igreja da Lívia Pettini e do pastor Jonas, é isso? Isso, eu já ministrei lá. Ali no bairro Magali. Isso, eu já ministrei lá. E ele é um pastor evangelista, tá? Evangelista. Em 1984 para 85, eu botei um trio elétrico ali no Raja Gabaglia. Ele que deu todo o apoio, com som, foi o pessoal do Osias Vieira, tocava lá, o Ministério do Louvor tocou lá, o Álamo tocou, alguns cantores foram lá cantar, e o próprio Aristóteles do Couto, que era do Grupo Álamo, teve lá. Nós ganhamos muitas almas para Jesus, só que antigamente era o ministério dele era novo, né? Ele era o pastor mais novo da Batista, que assumiu, Magali. Nem era Manancial ainda, né? Não, era a Igreja Batista Magali, virou a Manancial, né? Nessa época, foi muito antes da pandemia, uns 5 anos atrás, eu fiz algumas escolas e eles estavam junto comigo ali, que era o líder de jovens, era o Vitor, então... Sim, o Vitor é casado com a Lívia Pettini. Isso, o Vitor, a gente ainda se fala até hoje, o Vitor era jovem, ele saiu de lá também, se eu não me engano. Não, o Vitinho ainda está lá. Tá lá? Se for o esposo da Lívia Pettini, está lá, que é o administrador atual da Igreja Manancial. Então a gente fez essa parceria lá. Então, na Zona Oeste aqui, eu não fui ainda atrás das escolas. Mas não é difícil entrar, não. Nunca foi difícil. Então precisa desse apoio da igreja. Da igreja, de apoio. Precisa de uma igreja apoiando. Exatamente. Né? Eu vim agora, por exemplo, vim de Minas Gerais. Sim. Eu estava numa igreja há 2 anos lá, fazendo um trabalho de relevância na região. E ali, por ser pequeno, 2 anos, 4 anos na verdade estou lá. 2 anos eu fiquei numa igreja na IBN, Igreja Batista Nacional, onde fez um trabalho bem relevante ali. A igreja tinha 300 membros, hoje está com uma igreja de 1.250 membros, um templo moderno na cidade, está construindo agora um prédio de 5 andares, onde a sala da criança é maior que o prédio antigo. E aí eu vim para o Rio de Janeiro. E a gente conversando, as igrejas, vamos conversar, até hoje ninguém efetivou nada, ao ponto de um pastor agora me ligou de Pernambuco, da Debrais, Assembleia de Deus, e a gente vai fazer um trabalho lá na Debrais. Por exemplo, lá eu já tenho 102 escolas liberadas, 28 cidades, só no Agreste Pernambuco, fora na grande capital que eu faço as escolas, fora Olinda, fora tudo isso. Então não é difícil você entrar nas escolas, o difícil é você ter o parceiro e que ser parceiro de verdade. Ele entrar da forma correta. Entrar exatamente de uma forma que não vai ferir, não falar de religião, nada, mas já, para a honra e glória do Senhor, já são 58 diretores que aceitaram a Jesus. Então principalmente você, pastor de alguma igreja aqui no Rio de Janeiro, fica esse alerta, né? Então a gente vai deixar o contato aqui, como você entrar, falar com o Marcelo sobre esse projeto. Então, preste atenção, queridão. Olha a oportunidade que você está. É apenas apoiar, é apenas ser a igreja responsável, digamos, por esse projeto. É só isso. O trabalho que vai fazer são os irmãos do Papo Reto. E, na verdade, esse apoio que a gente fala também tem a logística, a hospedagem, a alimentação, a oferta, que o Instituto dá oferta. E o que acontece? A gente treina as pessoas. Uhum. Então, a igreja que vira parceira, ele vai ter um Marcelo. O meu intuito hoje, a minha expectativa é, nesse ano, fazer 10 Marcelo em cada estado que eu estou. 10 Marcelo no Rio de Janeiro, 10 Marcelo em Pernambuco, em Alagoas, 10 em Tocantins, 10 na Paraíba e por aí vai. Mas que essas pessoas fiquem na visão, fiquem parceiro. Porque a gente faz a parceria com a igreja, aí é o papo reto na escola, daqui a pouco tem um papo reto torto, desfaz todo o trabalho. As igrejas não dá uma sequência, não sabe que é uma parceria, acha que vai fazer e depois pode tirar
o Marcelo e o papo reto, aquilo que Deus deu. Ali a autoridade que estava ali, a unção que estava, sai fora, porque quebrou a aliança. E os caras começam a fazer coisas que não devem fazer e a escola manda embora. Mas se der continuidade, uma escola hoje, eu peguei em Brasília, uma escola de 1.200 pessoas, 1.200 mesmo. Um trabalho bem feito, irmão. O papo reto com os pais teve que fechar os portões da escola, porque os outros pais que não tinham aluno estavam entrando para ouvir a palestra. É isso que eu quero conversar contigo sobre esse papo reto dos pais. Você busca nesse projeto restaurar laços familiares, incentivar a presença ativa dos pais na vida dos filhos? Exatamente, porque o Metamorfose eu trabalho diretamente com os filhos, de 14 a 21 anos a idade. E o papo reto com os pais, Escola de Pais, segundo o coração de Deus, é um sábado, de 8 às 5h30 da tarde. Entendi. Onde esses pais eles vão passar por 3 ministrações e 5 cenas. Imagina você é um pai e você está numa ministração, a gente sai dessa ministração e numa cena vai estar uma menina se mutilando, depois vai tirar sua vida na frente de todo mundo, daqueles pais. E tudo isso nós sabemos que lesbianismo, todo esse negócio de homossexualidade, droga, existe a negligência dos pais. E os pais vão passar por isso para eles entenderem. Só que eles acham que vão aprender a ser pai. Não é. E todos os pais que estão passando, eles estão se curando da sua infância, que são pais doentes. E como nasceu esse projeto Escola de Pais? Há 4, 5 meses atrás, estava dormindo e eu sempre ministro da mulher do fluxo de sangue. E o Senhor me deu o sonho e falou, sabe quem é a mulher do fluxo de sangue que você tanto ministra? São os pais de hoje. Entendi. E aí ele falou, e ali à noite, no sonho, e eu não sou de sonhar, não sou de lembrar, e eu fui anotando, e aí, porque Jesus não foi para a mulher do fluxo de sangue. Jairo foi chamar Jesus para a filha dela que estava 12 anos. Só que Jesus quebra paradigmas ali, tocou e foi curado. E aí o Espírito Santo falou, então a escola de pais segundo o coração de Deus. A mulher do fluxo de sangue são os pais de hoje que estão doentes. Então os pais vão ser curados, a geração de hoje que está viva vai ser curada porque os pais vão pedir perdão. E a filha de Jairo é a nova geração que vai nascer curada. Amém. Amém. Houve aí no caminho, Exato. né? Ele falou, opa, essa é a oportunidade. Talvez você que esteja ouvindo aí agora o Vozes Gospel Podcast não saiba, você estava procurando oportunidade de evangelizar, estava procurando oportunidade de buscar na sua região, da onde você tem a sua igreja, entrar naquela escola. Quem sabe essa parceria com o Papo Reto na escola, com o Marcelo Duarte, que é missionário, tá? E uma história maravilhosa de conversão, né? Um homem foi abandonado praticamente, tá? E uma mulher viu nele o que Jesus viu, entendeu? A oportunidade. E você, amigo, amiga, essa pode ser a sua obra social, que de repente está parada na sua igreja. Pode ser a hora de você contribuir, entendeu? Então não esquece de que você quer entrar em contato com o Marcelo Duarte e quer ter essa oportunidade maravilhosa, meu amigo, a hora é agora. Agora é a hora de você ver assim, tudo posso naquele que me fortalece. Amigo, ele está te dando essa oportunidade de você poder fazer as coisas. Então, basta você acreditar. Se você não acreditar, amigo, só tem 2 opções aqui. Primeiro, você vai para o inferno ou você vai para o céu com Jesus. Só tem essas 2 opções aí. Eu acho que a gente tem que olhar mais com carinho para isso. Eu não conhecia o projeto, estou conhecendo agora, mas acho que a gente tem que, a gente precisa divulgar isso. Então fica mais à vontade, Marcelo, para realmente você falar mais, você fazer anunciar realmente o teu projeto, porque eu creio que
Deus não te colocou aqui hoje assistindo esse programa à toa, não. Tem um propósito. E você sabe com quem que está falando. Na verdade, a escola, ele é o maior campo missionário que existe no mundo. Sim. Não existe outro lugar que tenha um campo tão fértil igual a escola. Por quê? Vamos lá, Campo Grande, quantos mil habitantes tem em Campo Grande? Mais de 300 mil. 300 mil, então vamos lá. Quanto tempo levaria uma igreja para entrar em cada casa? Cada 100 mil habitantes, nós vamos ter aí, porque eu trabalho do 6º ano ao 3º ano. Então, cada 100 mil habitantes vai ter aí 38 escolas, 40 escolas municipais e estaduais, aptas para receber o Papo Reto. Então, em pouco tempo, você entra em toda Campo Grande, porque cada escola tem um representante. E ali naquela escola, a gente não vamos só pegar os jovens, nós vamos pegar os pais, vai ser pai e filho junto, palestra, professores e funcionários. E essa escola, ela vai saber que quem está levando é a igreja. Verdade. E elas não vai ter problema, porque está indo como Instituto Papo Reto. E no final eu falo, ó, eu estou na igreja tal, final de semana, se você quiser ouvir o meu testemunho, vai lá nessa igreja. E os jovens vão. E em questão disso também, para conhecer o projeto, eu tenho uma conferência, se a igreja quiser levar para conhecer. Como é que é essa conferência? São 3 dias, sexta, sábado e domingo, conferência em Papo Reto. Na sexta-feira, eu pego toda a igreja e levo para uma praça. Então é um Papo Reto na praça com a igreja. No sábado, é palestra de manhã para os jovens, à tarde para os pais. Legal. E à noite, pai e filho junto. Que show. Entendeu? E se tiver a possibilidade, a palestra dos pais da tarde, eu vou até falar aqui, na hora para falar, vou falar, termina como? Com os filhos lavando os pés dos pais. Que legal. Que os filhos têm que entender e que honrar os pais. E mesma coisa, o pai ensinar o filho a andar no caminho correto. Entendeu? Então, essas palestras nas escolas é para mudar o bairro. Não, eu falo que eu não levo o movimento. O movimento passa, eu levo mover. Mover cura, restaura e transforma. E é exatamente isso que tem feito. Então, o pai ele tem que ser um pai. Porque na palestra eu pergunto ao pai, você sabe o sonho do seu filho? Tem pai que não sabe o sonho do filho. Como que pode ser chamado de pai? E se o filho é aquele que bate no peito na escola e fala que quer ser traficante? Eu cuidei de um jovem agora, que não vou falar o nome, nem o estado, porque tem uma galera que conhece, me segue. Esse jovem, o pai dele é um dos maiores cirurgiões plásticos do Nordeste. O sonho do jovem era comprar uma boca de fumo. E o pior, ele tinha mais de 250 mil dentro de um colchão. E como que um jovem desse tem 250 mil dentro de um colchão e o pai não sabe? E sabe o que acontece? Eu fui lá. Todo mundo internado nas maiores clínicas, ninguém deu jeito no garoto. E aí ele ouviu dizer que tem um Marcelo do Papo Reto que ele vai resolver, ele me chama. Quando eu chego lá, estou no escritório, e eu começo a falar de você nunca foi pai, você nunca foi mãe. O que ele fez? Chamou os segurança dele e botou para fora do condomínio. Depois me chamou de novo. Vê como que o garoto está hoje. Em 5 minutos que eu estava com o garoto entregou tudo. O garoto hoje está estudando, o garoto entendeu, ele só precisava da conversa. Os filhos de hoje não estão querendo iPhone, não estão querendo tênis. Estão querendo só papo. Só papo, a presença. Atenção da família. Não tem, gente. Hoje não tem atenção, jovens. Você vê garotas com garotas. Se você andar nas escolas, chamar uma garota que está com outra, você vai ver que ela nunca beijaram. Só estão andando de mão dada para chamar a atenção dos pais. Garotos que estão bebendo, usando drogas, chamar a atenção. Sim. E os pais têm que se atentar a isso. A igreja tem que se atentar a isso. Porque um dia, se eu for na igreja de vocês, eu te garanto uma coisa, no mínimo ali 10 pessoas vão levantar a mão, dizer que está se sentindo sozinho, pensando em ter a própria vida dentro do próprio ministério. É verdade. Dentro do ministério. Diretores levantam a mão na palestra, dizem que está pensando em tirar a própria vida. Então, o papel hoje, a ferramenta, que é o Instituto Papo Reto, que eu falo que é uma ferramenta,
que Deus confiou a mim, e o que eu tenho, que Deus deu para mim, não é meu, e se eu pegar isso e ficar na minha casinha, eu sou ladrão de Deus, porque o que Deus deu para mim não é para mim, mas eu preservo. Eu não vou colocar na mão de qualquer um para depois estar... Então a gente tem tudo certo, a gente tem como caminhar junto, andar no... Porque é isso, tem que ter unidade. Porque se a igreja não tem unidade com a outra, Jesus não está no meio. Então você vai ver hoje que várias igrejas não andam, você quer fazer algo para um bairro, elas não querem estar junto. Não querem estar junto. Então, Jesus... Para onde vai a alma? Ela fala assim, para onde vai para mim aquela vida? Não tem como. É por isso que eu não faço trabalho mais com várias igrejas. Entendi. Com várias igrejas é bom para mim. Por quê? É mais oferta. E eu preciso de uma grana. Mas eu não faço porque eu fiz uma cidade até em Pernambuco e foram 1.888 vidas para Cristo. Aí tem que pregar na minha igreja, vai ter que ir para a minha igreja. Gente, Vira uma propriedade. Virou uma propriedade. Então eu prefiro fazer um trabalho no bairro com 1, 2, 3 igrejas que sejam igreja, do que fazer com 100, depois você ganhar todas as vidas e depois ser jogada fora. Então tem que ter muito cuidado com isso. Se tiver unidade, cara, já era, não tem como. O compromisso de vocês é promover a conscientização sobre dependência química, né? Exatamente. Um dos baluartes do seu instituto, né? Valores familiares é outra, Sim. Né? E o fortalecimento de uma sociedade mais justa e solidária. Tá, mas como assim? Você escreveu um projeto, aí mandou, tem alguém que patrocina, que... Não. Como é que é feito isso? Na verdade, eu tenho o painho, que é o pastor Marlon Raul, que ele virou um pai, que eu não... Durante 6 anos na igreja... Eu não sentava na mesa para almoçar nem tomar café, porque para mim, família, para mim não existia, para mim era inviável. Então, não tinha referência nenhuma. Então, meu testemunho, então começou a mudar tudo isso, a moldar, foi o pastor Marlon Raul, que virou meu pai. Hoje tem o Fabiano, que é aqui da Zona Oeste também, que são meus parceiros, meus amigos, são que escrevem, eu levo os projetos, eles escrevem esse projeto. E a gente joga aí para essa galera. Então, por exemplo, aqui se a gente fazer um trabalho numa igreja, eu desafio o próprio aluno a trazer 1 quilo de alimento. Então a gente faz uma semana, tem igreja aí, tem cidade que dá 5, 6 toneladas por semana de alimento. E a gente convida os próprios alunos para estar levando isso numa comunidade. E muitas das vezes esse próprio alimento vai para o próprio aluno da escola. Sim. E se a gente vê que aquela escola é tão carente, a gente não pede nenhum quilo de alimento, a gente usa o alimento da outra e leva para aquela escola. Sim. Então a gente também no bairro, a gente pode fazer o quê? Parceria com o shopping. O shopping do bairro, uma roupa aí, sei lá, qualquer marca. A gente vai no shopping e fala, cara, ó, a gente está fazendo trabalho social nas escolas. Tem escola nesse bairro que a gente viu que não tem condição de comprar roupa. Faz uma promoção aí, vamos fazer uma parceria. E qual é a promoção que eles fazem? Ó, traz sua calça em bom estado, que a gente vai dar 30% de desconto para você e 20%. E a galera leva essa calça para aquela loja e a gente pega essas roupas em bom estado e leva para aluno. Porque tem aluno que não tem calça, não tem um tênis para ir para a escola. Entendeu? Eu quero contar uma história, um testemunho que aconteceu comigo recentemente. Meu carro deu problema elétrico, né? E eu e minha esposa estávamos indo para a igreja e pedimos uma dessas aplicativo, né? E pegamos uma pessoa, não sabíamos do porquê, minha mulher até deu testemunho na igreja sobre isso, de que essa pessoa, no período do carnaval, ela pegou 2 passageiros, né? E esses 2 passageiros, não vou falar o nome da pessoa, né? Porque ela estará ouvindo com certeza. Pegou esses 2 passageiros, ela foi sequestrada. Levaram tudo dela, ainda pegaram o Pix dela, telefone, o empréstimo e também o carro. E jogaram ela na mata. Ficou presa na mata, ela conseguiu sair e conseguiu recuperar o carro recentemente. E eu paro para pensar, como está o nosso Rio de Janeiro?
Você está falando aí desse papo reto, que vários estados estão uma coisa maravilhosa, que vocês têm apoiado, mas o seu compromisso, a sua solidariedade é com aquele que necessita. Exatamente. Como é que a gente fica nessa situação? As autoridades não têm apoiado, não têm... Até hoje não. O apoio que a gente tem muitas das vezes é aquele apoio a igreja traz, faz o trabalho, mas ela não quer dar uma continuidade de fazer um trabalho completo. Por exemplo, eu vim no Rio de Janeiro antes da pandemia, e aqui na Zona Oeste, em outras escolas, tem um parceiro que é o pastor José Beto, pastor Beto, um amigão nosso, tem o pastor Lúcio da 4ª Igreja Batista lá no Maracanã, e tem alguns desses parceiros, mas precisa muito de mais parceiros. Sim. E aí o que acontece? Quem trouxe agora, no final do ano passado, foi o 5º Batalhão. 5º Batalhão do Rio de Janeiro. A ronda escolar viu a necessidade e eles trouxeram a gente para a escola porque nem os policiais estavam conseguindo dar palestra na escola armada. E eu coloco todos os alunos no pátio, pode ser aonde for, ter 1.000 alunos, 1.200 alunos, 3.000 alunos. Se eles estiverem sentados numa cadeira, eles ficam 2 horas, 2 horas e meia, sem dar um pio e sem sair nem para tomar água. E os professores, como que você consegue fazer isso? Aí é onde que veio essas vidas que aceitaram Jesus, foi toda essa mesma pergunta. A gente não consegue simplesmente dar uma aula. E você, com 1.000 alunos, eles ficam em silêncio. Como que você consegue? Que mistério é esse? Que mistério é esse? Eu posso falar para você, tem certeza? Tem. Eu vou no ouvido dela, Jesus. Elas começam a chorar e entregam a sua vida para Cristo. Mas é simples assim, né? Simples. Jesus é simples, cara. E em média, né, só para entender, esse trabalho de capelania, você fechou com uma escola, com uma igreja, apoiou, tá na escola, vocês esperam o chamado de Deus ou vocês ficam, mantém alguém direto na escola para algum problema, uma questão? Tá, vamos lá. As primeiras palestras eu venho e faço essa palestra. Só que na primeira palestra, dependendo do timing da escola, eu já vejo a situação da escola, eu já vejo como foi a recepção dos professores, direção, e eu chego, deixa eu falar uma coisa, eu tenho um projeto além disso. Eu tenho com os pais, eu tenho com os professores, eu preciso. Se fosse com os professores era melhor, hoje os professores estão precisando. Sim. Então, aí eu digo, mas eu tenho outro além. Eu tenho como deixar um capelão escolar na sua escola. Vocês querem? A gente topa. Vocês preparam o capelão? Aí a gente prepara o capelão. Então, em 6 meses que o capelão está naquela escola, meu irmão, o pai está na casa dele com problema com o filho, vai lembrar que tem um capelão na escola. Pode vir conversar com meu filho? Então, o capelão ele vai ser o resolvedor de conflitos daquela escola. Sim. Ele É o conciliador. Conciliador. Ele não vai falar de religião lá dentro, mas é um capelão cristão. E esse capelão, ele, no caso, é o que? Ele é formado em psicologia, essas coisas não? Não precisa. Não há necessidade. A necessidade básica é ele conhecer a palavra, ele ser um homem íntegro, ser um casal, que também a gente tem os cursos de capelania, a gente não tem isso, mas a gente indica o curso de capelania, tem até uma capelania da Batista, que a Márcia Doneda, amiga, parceira, é grátis esse curso para ele fazer, então a gente indica o curso, ele faz, não é tão caro, para ele se capacitar, saber mais ou menos da capelania, o que se deve falar, o que não se deve falar, e aí a gente treina, ele faz o curso, e a gente vem e molda ele no papo reto. Legal. Entendi. Então ele vai fazer aqui no papo reto. Então, aquela escola, uma escola com 1.000 jovens, você tem 1.000 famílias. Então, pode se transformar em 3.000 pessoas, né? Mais ou menos, porque cada família 3 pessoas. Então, vamos lá. Então, vamos lá que as 1.000 não aceitam o capelão na sua casa, que não aceitam uma visita. Mas 300, 500 famílias vão aceitar. Sim, os tempos de hoje, você falar que vai... É por isso que o grupo do WhatsApp. O grupo do WhatsApp tem ali 300 filhos. Então, ele é reto. É reto. E aí o que acontece? Esses 300 ou 200 ou 100 que ficou no grupo,
Aí eu faço um mapeamento. E se a igreja ela é de célula ou outros nomes que coloca, grupo familiar, então, aí o que a gente faz? Eu pego esses 200 jovens, tá lá na igreja já, aí eu vou no grupo, coloco seu nome e endereço. Legal. Aí então, Rua A tem 3 jovens da escola, mas na Rua A mora fulano de tal da igreja. Então você, fulano, você vai ser responsável por essas 3 vidas. Esse trabalho é maravilhoso. Na Rua B Isso é tem 5, 10 pessoas jovens, mas na Rua B tem 2 da igreja. Então você é responsável por isso. Aí quando a gente destrincha tudo isso, o que acontece? Aí eu ligo para o jovem, que ainda não tem um contato do pai, Sim. fala, seu pai está aí, tá? Posso falar com ele? Posso. Ligou, pô, aqui no Papo Reto na escola, seu filho falou que ama o senhor quando chegou da palestra? Não, eu digo, é um vacilão. Então ele é vacilão. Não falou, não, faz o seguinte, eu sou do Papo Reto, eu posso ir na sua casa? O senhor tem um momento, a gente só quer orar, abençoar a sua vida, a sua família. O senhor aceita? Não aceito. Então a gente já tem uma família. Sim, sim. Então vai outro, tem outra família. Então a gente Quer vai dizer, abençoar. verdadeiramente, eu estou aqui me atentando porque sempre gostei de trabalhar com... eu trabalho com institutos, Itaguaí tem um que a gente sempre doa alimentos, a gente sempre leva alguém para trazer uma palavra e tudo. Eu observo o seguinte, de que essa abertura, pelo que eu observei, pelo seu currículo, você já alcançou mais de 2 milhões de pessoas. Mais, muito mais de 2 milhões só em escola. Fora. Em escolas, é isso? Só em que eu tô falando. escola, mais de 2 milhões de jovens. E quantos estados você tem atuado? O Papo Reto na realidade é da onde? Qual o estado? Ou ele é de alguns estados e... Na verdade eu era de Maceió, Sim. mas hoje a estrutura mesmo está em Minas Gerais. Ah, tá. Nós estamos em Minas. Engraçado, mineiro é quieto, né? Mas como que... Vocês já conseguiram todos os estados? Estão em todos os estados? Já foram em todos os estados esse projeto? Então, a gente já foi em 13 estados. 13, a gente 13, já... 13, legal. entendeu? E aí o meu desafio hoje, eu estou montando uma equipe. No Rio de Janeiro. Eu tenho o maior desafio que eu estou observando. Rio de Janeiro. Conversa, Rio de carioca é meio Janeiro. complicado. Rio de Janeiro. Eu sou carioca, mas... Agora em Recife. Mas não, essa complicação de equipe não é só no Rio de Janeiro, não, em todo canto. Mas é mais nas grandes metrópoles, né? Não, É. no interior seria mais tranquilo. Às vezes, às vezes. Mas é assim, é algo que uma igreja pega Campo Grande, vamos lá. Campo Grande tem 300 mil habitantes, você olha, mais de 300 mil. Você pega aí uma igreja que tem as suas, como é que se diz? Outras igrejas, através dela, congregações, cara, é uma bomba no inferno. É verdade. É uma bomba. Quando a igreja ela pega a visão, por exemplo, a gente pega aqui a igreja de Campo Grande, que ela tem outras mais 3 ou 4. É 300 mil habitantes para 4 igrejas. Pois é. A igreja ela vai ser relevante. Se a igreja não for relevante, se a igreja não estiver na rua, se as pessoas... Cara, se você passar numa rua, você conhece a igreja tal, não conheço, Não tem ela sentido. não tem sentido. Alguma coisa está errada. Tá errado. Eu vi uma reportagem uma vez e eu fiz isso lá em Alagoas. Eu fui numa rua, tinha 15 igrejas. E aí eu fui chamado para pregar na igreja. Eu digo, tá bom, vamos, preguei. Eu digo, amanhã a gente vai ter um evangelismo, igreja. Não, vai ter um evangelismo amanhã. Será que as pessoas sabem que tem essa igreja aqui? E a pesquisa se essa igreja fechar, o bar fechar e a padaria fechar ao mesmo tempo, qual as pessoas vão sentir mais falta? Isso é seríssimo, né? Muito sério. Se o bar da sua rua fechar e a sua igreja fechar, quem vai fazer mais falta, a igreja ou o bar? A igreja tem que ser relevante, né, no Entendeu? bairro, né? Ela tem que ser um diferencial na sua precisa ser área conhecida, de né? atuação. O cristão ele tem que ser diferente. É. O cristão ele tem que ser simplesmente diferente. Mas não diferente, mas não aquele diferente que incomoda. Nós deveríamos incomodar o mundo. Sim. Não ser conformado com o que está acontecendo no Rio, não ser acostumado com a prostituição, com ladrão. Isso nós não podemos ser conformados. Temos que ser inconformados com eles.
mas também a gente tem que ter nossa responsabilidade. Foi ontem mesmo o pastor Lúcio falando, não, o cristão é diferente. Aí, mas você está num prédio e você coloca um som bom. Pô, você é cristão de verdade? Você está atrapalhando várias pessoas? Sim, sim. É nesses detalhes que se vê o cristão. Entendeu? Diferente. Então, É o discernimento da discernimento. pessoa. Então, ali, ninguém né? quer estar perto de você. Você não atrai, você tem que atrair as pessoas. O evangelho, ele não exclui. Ele inclui pessoas. O fato da igreja, muitas das vezes, hoje não ser relevante é o que impede, claro, isso é muito claro, é o que impede o crescimento, que a pessoa às vezes não aceita o convite para ir lá, porque assim, a igreja não faz diferença nenhuma para a sociedade, não tem um trabalho. É claro que a igreja não é somente o trabalho social, a gente sabe disso. Sim. Né? Mas faz parte também. Se a igreja não é uma igreja que está solícita aos rogos da comunidade, alguma coisa está errada. E quando eu falo igreja, eu não estou falando só de instituição, estou falando de pessoas. Sim. Porque se a igreja não é porque pessoas não são. Exatamente. Né? Porque a igreja é formada por pessoas. Então, às vezes, é muito fácil apontar, a igreja não é relevante. Você, como cristão, tem sido relevante na sua comunidade, né? As pessoas têm olhado para você e têm falado, da mesma forma que tem gente que fala, não conheço a igreja. Tem gente que fala, você é crente? Né? Eu acho que uma das piores frases que o cristão pode ouvir é essa. Exatamente. De você estar no colégio. Você está num lugar, num campo de futebol, jogando com os amigos. Pô, Você é crente? Mas você é crente e você não demonstra ser. A entonação dessa frase é que faz toda a diferença. É a mesma frase, vocês vão entender. Tipo assim, você é crente, a frase é essa, você é crente. Alguém chegou, você é crente? Duvidando. Agora, uma das frases mais lindas que existem, em contraponto a isso, é quando alguém chega para você e fala assim, você é crente. Isso te dá uma alegria, isso é ser relevante, né? Então acho que essa é a ideia do projeto, né? Exatamente. Tá lá, mesmo não falando de Jesus, digamos assim, o nome, digamos assim, até porque o Antigo Testamento não falava o nome de Jesus e Jesus estava lá o tempo todo, né? Então assim, vocês olharem para o projeto e falar, esse é relevante. Como a menina que você falou, né? O senhor é crente? Né? Então assim, por quê? Porque é evidenciar Cristo, é mostrar Cristo através desse projeto. E até isso, tinha um rapaz que era amigo, e ele falou que eu persuadia as pessoas. E aí eu nem sabia o que era isso. Cheguei em casa, fui pesquisar e falava que as pessoas aceitavam Jesus porque Era imposto. é imposta. Cara, isso aí me trouxe um dano tão grande na minha vida espiritual, porque eu digo, então se é isso. E eu fui para o quarto, orei durante uma semana e chorava. Eu digo, ó Deus, se o projeto é do Senhor, eu quero que pessoas venham até mim e aceitem Jesus sem eu falar o teu nome. Porque se não acontecer isso, eu vou acreditar naquele cara. E a minha oração foi essa. Eu já tinha umas agendas e fui para o interior de Alagoas, chamado Penedo, não. Foi um interior que eu esqueci o nomezinho agora. Eu estou indo para lá, o culto normal, domingo, administração, fiz papo reto nas escolas. E aí no domingo eu digo, os jovens que quiser ir comigo na praça, a gente vai para a praça. Isso não está no script não. Mas se você quiser ir amar a alma, vamos para a praça, Espírito Santo Tapirina. A gente foi na praça, teve 5 almas para Jesus na igreja. Na praça nós ganhamos 22 almas. Olha só que coisa linda. Só que o interessante foi que eu tinha vindo, já tinha falado isso para Jesus e esqueci. E aí estou na praça e olho lá um canto, um casal no escuro. Eu digo, eu vou lá. Aí comecei a andar no escuro. E quando eu vou chegando perto do casal, o casal se levanta chorando. E o cara olha para mim e fala, não fala nada não, meu irmão. Eu quero o que você tem. Aí eu comecei a chorar. Aí começou. E aí isso aconteceu várias vezes. Hoje vem acontecendo isso várias vezes. Ao ponto eu sou meio maluco. Eu fiquei maluco para Jesus. Eu chego na padaria, antes de comprar o pão, já falo de Jesus. E aí a gente estava numa agência antes que eu trabalhava e eu fui na padaria comprar o pão pro café da manhã, a galera toda lá. Aí eu cheguei na padaria, comecei a falar de Jesus. A galera aceitou Jesus, o dono da padaria aceitou Jesus e eu voltei para casa cheio de alegria no coração e esqueci de comprar o pão. Aí cheguei, cadê o pão? Eu digo, cara, que pão, esqueci. Pô, é só um detalhe, né? Só um detalhe. Você, além de ser um estrategista, vamos dizer assim, do dia a dia, do cotidiano, também é um estrategista digital. Eu já observei algumas mensagens suas
nas mídias digitais. Quais são essas mídias que você costuma sempre estar trazendo todo dia, ou como que você faz? Sim, eu preciso ser mais relevante na mídia. Eu sou meio devagar, eu não sou... Eu tenho um amigo que eu vou te apresentar, Joel Guerra. Pede a ele para te ajudar na mídia digital. Ele é bom nisso. Eu não sou, por exemplo, eu tenho que acordar todo dia, falar bom dia, boa noite, no almoço, estou aqui. Eu ainda não me destravou isso, tem que ser destravado para isso aí. Também até porque, não sei, não foi a minha praia ainda, mas é o dia de hoje, mas eu coloco algumas mensagens, escrevo, mas eu tenho que destravar essa... qual é essas suas mídias aí? Fala aí pra gente. O Instagram, o Facebook e o TikTok, né? E qual o nome que coloca lá? Instituto Papo Reto. Instituto Papo Reto. Isso, e o do Instagram é @instituto.paporeto. Já tá... YouTube tem também? YouTube não, foi desativado. Minhas redes sociais elas foram hackeadas. No YouTube eu não fiz, mas eu vou fazer o YouTube. Mas vai ter essa oportunidade. Eu queria que... Uma pergunta que eu tenho aqui: se você tivesse a oportunidade de ser a voz das oportunidades, o que você falaria? Agora, naquela câmera ali. O que eu falaria hoje das oportunidades? Agarre elas. Hoje, amanhã vai ser sempre amanhã. Faça hoje o que tem que ser feito hoje. Deus ele te dá uma oportunidade todos os dias. Só você em acordar, você tem a oportunidade de mudar toda a sua história, e através da sua história mudada, outras pessoas mudarão a sua própria história. Eu queria que trouxesse uma oração agora para aquelas pessoas ali, principalmente famílias, diretores de escola, pessoas que Deus vai te usar agora, porque aqui o podcast a gente sempre fala, Vozes Gospel Podcast, não é um programa, é um culto. Amém. É um local onde a gente sente a presença de Jesus. E mais do que nunca, esse foi o objetivo que Deus colocou no meu coração, eu escolhi um nome. E tinha vários, mas eu achei que nós deveríamos ser a voz que transforma. Amém. E agora está a sua oportunidade de transformar aqueles que vão estar te ouvindo. Amém. Você que é pai, você que é mãe, se você não falou que ama seu filho, fale enquanto ele está vivo. Ame hoje, abrace hoje, perdoe hoje. A palavra do Senhor fala: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O nosso Deus é um Deus de alívio. Professores, vocês é a profissão mais linda que existe nesse mundo. É a profissão, sem vocês não existiriam profissões. No Japão, o imperador, quando ele sai às ruas, as pessoas se curvam diante deles, menos os mestres. Ali, aquelas pessoas entenderam o valor de um professor. E é isso que o Instituto tenta trazer para todo o país, o valor que um professor tem. E o pai, mãe, vó ou responsáveis, vocês são valiosos. E a minha oração, que eu vou orar agora para vocês, é que vocês venham sentir a presença do Senhor. Amém. Que vocês venham entender que Deus ele tem que estar em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar em tudo que vocês forem fazer. E principalmente na sua família. Pai, mãe, fale que ama seus filhos. Filhos, fale que ama seus pais. Honre a ele para que sua vida venha a ser prolongada. Pai, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Pai, agora eu quero interceder, Pai, para os professores, pais, famílias. Deus, que no nome de Jesus, Pai, que todos aqueles que estão se sentindo só, que estão pensando em tirar a sua própria vida, que nesse exato momento que Teu Espírito Santo vá de encontro a cada um, que eles venham se sentir amados, cuidados. Abraça eles, Pai. Toca onde nenhum homem pode tocar, Pai. Nós cremos, Pai, que Teu nome é poderoso para curar, Amém. Libertar, transformar Aleluia. E restaurar. Faz, Pai, faz tudo novo na vida de todos aqueles que estão ouvindo. Pai, no nome de Jesus, traz restauração. Pai, que os pais venham ser pais presentes, que os filhos venham honrar seus pais. Então, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha intervir em todas as famílias, em todo o estado do Rio de Janeiro, Pai. É isso que te pedimos e já quero te agradecer no nome de Jesus. Pai, também quero agradecer por esse programa,
que ele venha, Pai, ter alcance, que ele venha entrar nas casas, que ele venha entrar, Pai, que pessoas venham ouvir e venham se converter através da Tua palavra. Então, Deus, usa esses homens, Pai, que têm se colocado à disposição do Senhor para trazer uma palavra de restauração, de cura, trazer um testemunho, Pai. Que esse programa ele fique de portas abertas, Pai. Que o Senhor envie os mantenedores para eles, Pai. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Considerações, Luciano? Benção, a gente sempre repete isso, né? É uma alegria a gente poder estar num espaço assim, poder conhecer, poder presenciar que Deus ainda usa pessoas, né? Que ainda existem pessoas que se dispõem a trabalhar, né? A tomar sua cruz e segui-lo, né? E no mundo tão desacreditado, né? As pessoas hoje desacreditam da religião. Sim. Mas eu falo sempre que Jesus não é religião, né? Jesus na verdade, Jesus é a religião, a única. Porque religião é religar a Deus, o único que religa o homem a Deus é Jesus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse o próprio Jesus. Então, fico muito feliz, Marcelo, por te conhecer, que Deus continue te abençoando nesse projeto. A gente está aqui, o que precisar para divulgação, a gente está aqui com as portas abertas, é só entrar em contato, a gente vai estar divulgando algum evento, alguma coisa que vocês queiram que a gente compartilhe, vai ser anunciado. E muito obrigado, de coração, que Deus te abençoe. E você que está nos assistindo, muito obrigado mais uma vez pela tua parceria e continua com a gente. Não esquece de visitar nossas redes sociais, de curtir, de se inscrever no nosso canal no YouTube e de espalhar para geral aí nosso programa toda sexta-feira às 22 horas. Deus te abençoe e nunca esqueça, Deus está no controle. Olha, Marcelo, eu só tenho a te agradecer o Joel Guerra, que foi o canal dessa influência que é maravilhosa de Jesus, né? E uma coisa eu só tenho a te falar: restitui. Só Deus pode restituir a você tudo que você passou, tudo que aconteceu na sua vida. Eu estou até sem palavra porque são situações, cara. Eu sei o que eu estou falando, eu sei que eu passei, mas Deus tem me restituído. E eu espero que você que está nos ouvindo tenha também essa restituição de Deus. Isso aqui é muito forte. Você não sabe o quanto isso aqui é forte, o quanto o Espírito Santo está querendo falar contigo, está querendo ter você a congregar numa igreja, seja qual for. Ninguém aqui está por denominação. A gente está aqui por Jesus Cristo. E uma coisa eu quero te falar, meu amigo, como o Luciano fala, meu lindão, né? Você é uma bola de Deus para queimar o inferno. Bora queimar o inferno. Um homem que serviu a Satanás, ao diabo, ao inferno. E olha o que Deus fez na vida do Senhor. Restaurou. E vai restituir tudo que ele perdeu. Pode ter certeza disso. Amém. Porque... E as igrejas? É uma convocação que eu faço a vocês. Eu tenho 42 anos de Ministério da Comunicação e de conversão ao Senhor Jesus. Meus amigos pastores, e são muitos, cantores, evangelistas, empresários, empreendedores da obra de Deus, abraça o Papo Reto na escola. Abraça esse projeto. Esse é meu pedido. A minha oração é que Deus venha te capacitar, te ajudar a contribuir para que possamos ganhar almas para Jesus. Amém. Obrigado a todos vocês e até o próximo episódio, em nome de Jesus. A vida é um rio, estamos no mesmo barco, remaremos. Pra onde vai esse rio? Ainda não sabemos, mas
amaremos. Ainda temos estrelas pra alcançar, sonhos pra sonhar, flores pra regar. Mas precisamos fazer isso juntos, e vamos fazer isso juntos. Não seremos os mesmos jamais. Se a gente fala menos e agir mais. O Instituto Papo Reto, ele entrou nas nossas vidas aí há 4 anos atrás. Eu vi o que o Instituto ele tem proporcionado com essas palestras nas escolas. E sobre o que ela representa. E voltar à essência, falando sobre o amor, sobre o perdão e principalmente fazer a família mais próxima. Podemos ver que muitas vidas estão sendo transformadas e gostaríamos mais e mais que esse instituto possa ainda fazer, mudanças em vidas e transformar pessoas da forma que ela está fazendo. Me chamo Wellington, diretor cultural da cidade de Espera Feliz. Tivemos aí nessa semana, juntamente com as escolas e os servidores públicos também, agradecer a Deus por esse momento de ter participado, juntamente aí com o Instituto Papo Reto, e transformando vida, e também ajuntando essas famílias. Deus abençoe. E hoje o papo foi... A partir de hoje, o que o Instituto puder fazer para essa escola, a gente vai fazer. Se o Senhor tocar meus pés. No primeiro momento, eu achei que seria mais uma palestra como as outras, de explicação. Mas com o decorrer do andamento, a forma como o Marcelo vai falando, vai envolvendo os alunos, a gente percebe que é algo mais, que tocar no sentimento dos alunos. E isso que é o diferencial dessa palestra. Todos nós, do quadro de servidores, muito tocados por esse momento. Então, indico essa palestra para todas as escolas. É um momento onde o aluno é tocado a reconhecer e valorizar ele como pessoa, valorizar a sua família, valorizar a sua escola, valorizar as pessoas que estão ao seu redor. Essa palestra também fez eu perceber que a minha vida é muito importante. Nunca teve amizade com meu irmão, eu vou pedir desculpa para ele, para minha mãe, para todo mundo. Que aquilo que impacta é aquilo que muda. Foi uma palestra tocante, os alunos realmente absorveram. Eu vi que crianças colocaram para fora coisas que às vezes guardam, que a gente não percebe no dia a dia. Foi maravilhoso. Qualquer escola pode levar esse trabalho para dentro de si, porque, com toda certeza, eu indico muito. Alô, galera, eu estou esperando vocês nesta sexta-feira, às 22 horas, no Vozes Gospel Podcast. Eu estou com eles aqui naquele debate gostoso, legal, sobre Páscoa. Pastor Eliseu, que é da Igreja Batista Monte Oreb, pastora Rita de Cássia, que é da Igreja do Evangelho Quadrangular Caminho do Tutóia, e pastor Hugo, da Igreja Batista Atitude em Campo Grande. E claro, eu e Luciano fazemos um convite a você. Assiste, vai. Vem, assiste!